tem convocações que ele fez hoje que eu super compreendo. Tem jogadores que já foram atletas dele, que ele já treinou muitas vezes, como a gente tava falando do Vinícius Júnior. O próprio Casemiro também, que é um atleta de confiança dele, que Sim. voltou depois de quase 2 anos fora da seleção. Sim. Né? Tem umas contratações que tem o perfil do treinador. A gente consegue enxergar ali. Mas assim, essa eu achei as mais coerentes. Mas quando se trata de CBF, a gente sempre fica com o pé meio atrás. É isso. Sim. Eu acho que assim, o Vinícius Júnior, como eu falei, no Real, ele era um cara, mas na seleção brasileira ele não conseguia ser o cara que ele era no Real Madrid. Exatamente. E eu acho que agora o Ancelotti aqui, treinando a seleção, ele vai poder ajudar muito o Vinícius Júnior a jogar a bola que ele sabe jogar. Mas também falando de Botafogo, eu acho que é isso. Eu acho que fico feliz pelo lado de teremos paz, não vamos correr risco de lesão, nossos atletas vão estar descansados, focados em Botafogo, focados no Mundial. Mas fico triste também porque eu sei que é o sonho de todo jogador. E tem jogadores nossos que merecem. O Hugo, do Corinthians, foi convocado, era um sonho dele. E eu acho que também é um sonho do John. Então, assim, eu sei que é complicado, porque são momentos, são coisas diferentes. Mas eu acho que o John também era um cara que merecia. Então, assim, a gente como botafoguense, a gente sempre vai ficar... sempre vai torcer para os nossos jogadores. Merece. Mas lá no fundo também secando um pouquinho. Mas assim, eu acho que como você falou, cara, o Gregory. O Gregory é um baita volante, né? Que vem jogando muita bola. Merecia também. Eu acho que eu sou meio suspeito para falar é o Marlon Freitas, que eu sempre vou defender. Eu também. Não adianta. Mas tinha jogadores do Botafogo que mereciam, assim, principalmente o Igor Jesus. Porque mesmo ele não sendo o Igor do ano passado, ele vem sendo um jogador muito importante para o Botafogo nessa temporada. Muito, muito mesmo. Pelo esforço, pela dedicação, pelos gols também, né? Que não está fazendo tantos quanto fez ano passado. Mas tem sido um jogador muito importante para o Botafogo taticamente. Né? Então acho que ele deveria ser visto com mais delicadeza, talvez, pela comissão técnica da seleção. Também acho. A Priscila Freitas colocou que torcemos muito por você, Igor. Leandro Azevedo colocou: Igor, saúde, sucesso pra você, irmão, e tudo de melhor na sua vida. Vai em frente, que você é muito forte. Rafael Prabaldi colocou que o LH podia levar as chuteiras amanhã. Concordo. Luiz Henrique foi o melhor do brasileiro e da América, bola de ouro. Mas só isso não o credencia pra ser convocado pra seleção. A gente sabe que o Luiz Henrique corria esse risco de não ser convocado indo pra Rússia. Eu acho que ele foi pra essa Rússia também sabendo dessa possibilidade também. Acho que o Luiz Henrique não era tão inocente assim. Sabia que ia ficar num mundo escondido do futebol, né? A Rússia tá sendo aí, sofrendo várias sanções, não joga a UEFA Champions League. Foi uma escolha que ele fez, né? Eu acho que ele teria muito vaga nessa seleção. Com certeza, pega a camisa pra vestir ali e já entrar jogando, mas foi uma escolha que ele fez. E assim, né, nós somos refém das nossas escolhas. Ele acabou ficando um pouco escondido, mas com muito futebol. Para aparecer nessa seleção, né? Só que ele tá brilhando lá na Rússia também, né? Luiz Henrique. Agora o Leandro Azevedo colocou: convocação que eu não entendi foi a do Danilo. Exatamente. Sinceramente, não entendi a do goleiro do Corinthians. Foi muito... Não, peraí. Não entendi a do Danilo. A do goleiro Hugo do Corinthians foi muito justa. Não, já está merecendo ser convocado há muito tempo. Eu também achei que ele merecia e tá, assim, sou botafoguense, mas tá 2 passos na frente do John na temporada, tá agarrando mais. Mas agora, o Danilo, que até pouco tempo falou que não tava nem aí pra seleção brasileira, tava pouco se lixando, que não era importante pra ele no momento, o cara vai lá e como prêmio dá o quê pra ele? Uma convocação. Sim. E tantos outros jogadores sonhando. E merecendo mais do que o próprio Danilo, que não tá jogando nada. Sim, e a gente vê que isso também diz muito sobre o que ele vai entregar em campo, porque se pra ele não importa... O que ele tá fazendo ali? O que ele vai... Onde ele vai enfiar as forças dele ali na seleção, como ele vai se esforçar ali na seleção brasileira, isso não é algo importante. Que antes mesmo de falar, ele não tinha muita vontade de jogar, né? Sim. Mas vamos ver, né? Se agora a cabeça dele muda ou deve mudar também de opinião rápido, né? Sabe como é que é jogador de futebol complicado. O Carlos Ademir perguntou: boa noite, quais as 4 contratações para o Mundial que o Textor prometeu? As 4 contratações. A gente falou de 4 contratações, agora quem são... Fica meio difícil perguntar. Hoje eu até tentei tirar alguma coisinha do Taira Ruda lá na convocação da CBF, mas ele tá evitando falar com a imprensa. Acho que porque, dadas as notícias que estão saindo aí nos últimos dias, ele tem evitado falar sobre o Botafogo. Hoje ele falou um pouco sobre CBF, mas muito superficialmente. Cara, eu espero que o Botafogo seja bastante assertivo nessas contratações. Eu não sei quem são, mas eu espero que eles cheguem para jogar, porque o nosso time tá precisando de peças de reposição. Muito, muito, muito mesmo. Sim. E a gente fica muito preocupado, né, Igor? Porque a gente tava falando que a gente acha que faltam muitas peças, não só 4 reforços. Eu acho que
4 reforços seria para um Botafogo do ano passado, com o time do ano passado, com o banco do ano passado, que iria jogar um Mundial. O Botafogo de agora, com tantas peças que faltam, cara, eu fico olhando assim, a gente tem 4 zagueiros, um muito lesionado, um que se machucou, e a gente tem 2 meninos agora que estão sendo titulares na nossa zaga, que estão dando conta. Mas a gente vê que ainda assim, tendo 4 zagueiros, o Marçal teve que ser improvisado na zaga. A gente vê na lateral direita o Vitinho e o Matheus Ponte. O Vitinho que é muito bom defensivamente, o Matheus Ponte que é muito bom ofensivamente, e falta o meio termo, porque a gente sente muito. Quando a gente precisa de ajuda no ataque, o Vitinho não sabe cruzar a bola na área. Aí a gente precisa de uma força ali na parte defensiva, o Matheus Ponte também não marca tão bem quanto o Vitinho. Então, assim, falta um lateral direito, como é o Alex Telles na lateral esquerda. A gente vê que o Alex Telles na lateral esquerda, ele é o meio termo. O equilíbrio, é verdade. Você vê que o Marçal é muito bom defensivamente, o Cuiabano é muito bom ofensivamente, não é à toa que vem jogando na ponta, né? E a gente vê que na lateral esquerda tem o Alex Telles, que é esse meio termo, e na lateral direita não tem o meio termo. Então, assim, cara, 4 contratações é muito pouco. Se a gente olhar o ataque do Botafogo, aí piora tudo. Piora tudo. A gente Fica pior vê ainda. Mas o banco. O repertório do Botafogo é mais fraco no ataque, cara. O nosso banco no ataque, meu Deus do céu. O time titular, assim, tem o Igor Jesus e tal, assim, já não é... Lá que não é o time do ano passado, a verdade é essa. Ficamos mal acostumados. Mas o desse ano, nem opções no banco tem. Isso é... Não. Triste. A gente via, assim, ano passado, ponta direita. Luiz Henrique. Saiu o Luiz Henrique, não entrava o Júnior Santos, que estava... time todo cansado já, passando mal. Igual um touro, né? Brincava em campo, fazia gol. Era assim, a jogada do contra-ataque era com o Júnior Santos, porque ele passava. A gente sabia que ele ia passar, né? E a gente vê agora o Botafogo. Não tem o Luiz Henrique, não tem o Júnior Santos. A gente vê que faltam muitas peças. A gente vê que o Arthur, ele vem fazendo boas partidas. Inclusive, vale pontuar que ele volta amanhã contra a Universidade de Chile, né? Mas assim, vinha fazendo boas partidas, dando assistência, marcando gols. E tá criando essa confiança ainda com a camisa do Botafogo. Mas a gente vê que bota o Natan, cara, ele é muito novo. Eu falei isso no clássico contra o Flamengo. Eu falei, como é que o Botafogo quer depender do Natan pra ganhar o jogo? Ainda, pô. Você viu também a atuação dele contra o Capital, que não foi muito boa também. Assim, Perdeu muito gol feito de cara. Né? É um jogador que ainda tá buscando essa afirmação. É importante ele ter minutagem também, né? Para ele poder pegar essa afirmação, poder pegar essa confiança. Mas é isso, o Botafogo ele não tem peças de reposição. Aí o Botafogo, assim, cara, depender dessa galera aí pro Mundial de Clubes vai ser difícil, né? A gente sabe que tem reforços para chegar, mas até onde tinha reforços para acrescentar? Acho que fica essa questão também. Assim, a gente não pode achar que 4 reforços vão resolver a nossa vida. Não vão. Acho que até se o Cristiano Ronaldo vier pro Botafogo, não sei se a nossa vida tá 100% certa. É um cara que com certeza vai mudar o ambiente do time, né? Falando assim, se a gente trazer contratações que têm muito nome, têm nome de peso, são conhecidos mundialmente, com certeza o clima muda, o ambiente muda no vestiário também, né? O time todo vai começar a olhar a competição com outros olhos. Né? Mas eu acho que assim, não é garantido de que a nossa vida vai estar resolvida. Então, assim, eu acho que faltam muitas peças, não 4 reforços. Acho que 4 reforços é para você estancar um pouco dessa sangria, digamos assim, né? O Botafogo precisa no mínimo uns 6, 7 jogadores ali para a sequência da temporada. Sim, ainda mais agora que a gente não tem mais o Wendel, né? Agora tá tendo muitas propostas por jogadores nossos também, eu vou falar sobre isso. Mas eu queria pontuar uma coisa, Igor, que a gente não falou, que amanhã, contra a Universidade de Chile, o Botafogo vai ter a volta de algumas peças bem importantes. Como o nosso 10, Savarino, estava com muita saudade. Muita saudade. Faz muita falta. Savarino, que é um baita atacante, tanto jogando como ponta, também atuando ali no meio ali como 10. É um cara de um repertório muito vasto que faz muita falta ao Botafogo. O principal jogador do Botafogo na temporada. E do time do Botafogo também. É um cara que faz muita falta. O Arthur também voltando amanhã. Cara, assim, vai ser um jogo difícil. Vai, mas eu acho que vai ser um jogo em que o Botafogo ele pode performar bem por causa da volta dessas peças. Tem entendeu? Barbosa também. Barbosa, né? Então, são mais opções que o elenco do Botafogo, querendo ou não, vai ganhando. Né? E vai um pouco que... Não vou te falar que facilitando o trabalho do Renato Paiva, mas aliviando um pouco a barra dele. Sim, eu acho que eu sempre fui muito calma. Eu sempre tentei ter muita calma para falar do Renato Paiva, porque eu sei que um técnico, quando chega, ele demora para conseguir fazer o time jogar bola. Ainda mais o Botafogo, que não era o mesmo do ano passado. Então, assim, a gente é torcedor, então ter paciência, às vezes a gente não consegue ter paciência. Tem que esperar o cara fazer o time jogar. O time,
enfim, mostrar alguma coisa em campo, mostrar uma evolução. A gente ficava irritado com o Renato Paiva em muitos jogos, porque a gente viu contra o Estudiantes, onde o John frangou, que o Botafogo jogou na defesa. Esse jogo o Botafogo jogou na defesa. Não tinha totais condições de vencer o jogo, que o Estudiantes não jogou nada. Não jogou nada. E aquele gol que a gente tomou foi por uma falha do John, que assim, é um cara que não falha, mas teve um dia que falhou. E acontece. E acontece. Agora, aquele jogo o Botafogo jogou na defesa. Então a gente via muitos jogos em que o Botafogo jogava de uma forma que a gente não via no ano passado. E que ele mesmo se complicava nos jogos, né, cara? Você vê isso contra o Estudiantes, por exemplo. Contra o Carabobo. O Botafogo tava doido pra entregar aqueles 3 pontos ali, aqueles 2 pontos, na verdade, pro Carabobo. Que, inclusive, né, na minha opinião, foi o time mais difícil que a gente enfrentou nessa fase de grupos. Né? O jogo contra a Universidade do Chile lá no Chile foi um jogo fraco, que a gente poderia ter ganho também, mas perdeu. Contra o Estudiantes na Argentina, a mesma coisa. E o Carabobo fez 2 partidas brabas contra a gente, tanto aqui no Newton Santos, quanto lá na Venezuela. Né? Então acho que foi o pior do grupo, mas foi a equipe que melhor jogou contra o Botafogo. E eu acho que assim, o Botafogo também, cara, lá na casa do Carabobo também, quase arrumou sério. Foi isso que eu falei, quase jogou ali 2 pontos fora e quase perdeu o jogo até, né? Sim, a gente quase perdeu, mas assim, mesmo que o Carabobo tenha dado tudo de si, assim, eu acho que o Botafogo também não tava bem. Não tava bem. A gente via que o goleiro deles era um goleiro que sempre deixava a bola sempre ia pro rebote, só que não tinha ninguém. Quando o Vitinho percebeu isso, o Vitinho foi e fez o gol com o chute do Cuiabano, se não me engano. Cruzamento do Cuiabano. A gente ganhando o jogo todo, o Botafogo toma um empate. E graças a Deus temos o Cuiabano, que enfim, a gente tem que falar, ele tá jogando muito ali no ataque. Tá jogando muita bola mesmo. Se encontrou. É um baita lateral esquerdo também, né? A gente não pode esquecer disso. Sim. Mas, como a gente falou aqui em off, né? O poder ofensivo dele é tão grande que ele acabou, assim, quase que conquistando, né, essa vaga dele ali na ponta. Tá jogando muito. É uma grata surpresa ver o Cuiabano ali na ponta. Ele que já falou que já atuou, né, em outras oportunidades, mas no Botafogo eu nunca tinha visto. Tá se saindo muito bem.